Mateus capítulo 28, farei a leitura do versículo 18 ao 20. Você que está nos acompanhando através da live, abra sua Bíblia também, acompanhe a exposição da palavra de Deus. É importante que todos permaneçam com a Bíblia aberta até o final da exposição da palavra do Senhor. Antes de lermos esse texto, eu vou lembrar um pouco do que nós temos falado durante esse mês de agosto, que é o mês de missões na Igreja Presbiteriana do Brasil. No primeiro domingo desse mês, os irmãos se lembram, nós falamos sobre o Rei da Glória. Esse rei é dono de toda a terra e dono de tudo que há na terra. E nós, à luz do Salmo 24 e também de toda a Bíblia, entendemos que não há nenhum ser humano na face da terra que atenda aos requisitos para que tenha direito de entrar, de acessar a presença desse rei, exceto um, Jesus Cristo. Portanto, o único jeito de ter acesso ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, é por intermédio do Senhor Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador. No segundo domingo, no domingo passado, nós falamos sobre as características da igreja. Todas as pessoas, de todas as nações, de todas as línguas, de todas as tribos, todas as pessoas que creem em Jesus, que têm acesso ao Rei dos Reis, por intermédio de Cristo Jesus, formam um novo povo, uma nova comunidade. Esse novo povo é a igreja. Nós falamos aqui, a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a família de Deus. Paulo usou várias metáforas aqui, e nós encerramos Paulo usando a metáfora do edifício. A igreja é um edifício que o próprio Deus está construindo, e Ele não acabou de construir, Ele ainda está colocando pedras vivas nessa obra, e eu e você somos as pedras vivas. Jesus é a pedra principal dessa construção, Ele está construindo, e nada nem ninguém pode impedir que Ele conclua essa obra. É obra de Deus. Foi assim que nós concluímos a mensagem na semana passada. Portanto, esse povo que forma a igreja de Deus na terra está participando da missão de Deus. Deus está em missão, e a igreja, eu e você, temos o privilégio de participar dessa missão. Nós estamos a serviço do Rei dos Reis. Portanto, hoje nós vamos falar de algumas características da missão. Veremos aqui nesse texto que nós conhecemos bem, algumas características essenciais da missão. Portanto, acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus do capítulo 18, do capítulo 28, do versículo 18 ao 20. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Feche seus olhos, mais uma vez. Pai amado, eis aqui diante de nós a Tua palavra, Pai, e cremos que é a Tua palavra viva e eficaz. Nessa hora nós nos prostramos diante da Tua majestade, glória e poder, para clamar, ó Pai, para que o Senhor fale conosco. É a Tua voz que nós desejamos e precisamos ouvir. Em nome de Jesus, fale em cada coração aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Em nome de Jesus, amém.
Amado irmão, esse aqui é o famoso texto da grande comissão. Jesus Cristo foi crucificado, ele morreu ali diante dos olhos dos seus discípulos. Os discípulos viram e sofreram com a morte de Jesus. Todavia nós sabemos, ao terceiro dia, Cristo ressurgiu dos mortos, ele ressuscitou e agora o Cristo vitorioso, o Cristo ressurreto, ele marca um encontro com os seus discípulos. E antes de subir aos céus, Jesus então deixa uma ordem. Antes de subir aos céus, Jesus então deixa uma convocação, deixa uma missão. Perceba nesse texto que não se trata aqui de uma grande sugestão. Não foi uma sugestão de Jesus. Trata-se de uma grande comissão. Isso é, uma grande incumbência, uma grande ordem que Jesus está dando para os seus discípulos, está dando para mim e para você. E você vai perceber que nesses 3 versículos, Jesus repete a palavra toda por 4 vezes. Veja, lá no versículo 18 ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. No versículo 19 ele diz: portanto, fazei discípulos de todas as nações. No versículo 20 ele diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E ele conclui dizendo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso aqui, querido irmão, indica para nós 4 características essenciais da missão. 4 características que são fundamentais nessa ordem que o Senhor Jesus está dando para nós, e nós vamos olhar para essas características e extrair algumas lições para a nossa vida. A primeira característica da missão, à luz aqui da grande comissão, à luz desse texto, é a autoridade. Volte seus olhos para o versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Meu amado irmão, toda a autoridade foi dada a Jesus. Perceba então que a autoridade para cumprir a missão não é do pastor da igreja, a autoridade para cumprir a missão não é do missionário, não é do presbítero, a autoridade não é dos apóstolos Pedro, João ou Paulo, a autoridade não é de nenhum homem, não é de nenhum líder religioso, mas a autoridade para cumprir a missão é do próprio Senhor Jesus. É o Senhor Jesus quem confere autoridade para a igreja pregar o evangelho. Toda a autoridade no céu e na terra foi dado a Cristo Jesus. Portanto, meu amado irmão, a igreja não é chamada para caminhar na sua própria autoridade, na sua própria força, no seu próprio poder, mas a igreja é chamada para caminhar na autoridade, força e poder do Senhor Jesus. É na autoridade de Cristo Jesus, meu amado irmão, que nós caminhamos e fazemos a vontade de Deus. Toda quinta-feira nós estamos estudando a carta aos Efésios. E no capítulo 1, se você se lembra, o apóstolo Paulo diz que Cristo está acima de todas as coisas. Capítulo 1 da carta aos Efésios, versículo 21, Paulo diz assim: acima de todo principado e potestade e poder e domínio e todo nome que se possa referir, não somente no presente século, mas também no vindouro. Ou seja, não há nenhum ser, diz o apóstolo Paulo, nem na terra, nem no céu, ou debaixo da terra, que tenha mais autoridade do que o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo também, em uma de suas cartas, ele diz que o Senhor Jesus, ele nos libertou do império das trevas. Isso significa que a autoridade de Jesus é maior do que a autoridade das próprias trevas. Em João, no capítulo 1, nós lemos que
Jesus dá autoridade aos que creram para se tornarem filhos de Deus. Isso significa que é somente na autoridade de Cristo Jesus as pessoas podem ser transformadas em filho de Deus. E em Atos dos Apóstolos, no início ali da igreja cristã, capítulo 1, versículo 8, nós lemos que Cristo Jesus dá autoridade e poder para a igreja pregar o evangelho. Portanto, é na autoridade de Cristo que nós, como igreja, somos enviados para a missão. Fica claro aqui para nós, meus amados irmãos, que Cristo reveste a igreja com a sua autoridade para a igreja fazer a vontade de Deus, para a igreja cumprir a missão. Todavia, existe uma confusão com relação a esse assunto no meio evangélico. Eu não sei se você já ouviu falar na teologia da prosperidade, ou agora mais recente, a teologia do coach, onde eles pegam essa verdade aqui. Que verdade? A igreja é revestida pela autoridade do próprio Cristo, mas eles distorcem essa verdade. E eles pregam que se você tem a autoridade de Cristo, você pode declarar e conquistar todas as coisas que você quiser. Se você tem a autoridade de Cristo, você pode realizar e fazer tudo aquilo que você desejar. Afinal de contas, você tem a autoridade de Cristo Jesus. Todavia, meus irmãos, a igreja não é revestida da autoridade de Cristo para satisfazer os desejos do próprio coração, mas a igreja é revestida da autoridade de Cristo para fazer a vontade de Deus. O que os pregadores da prosperidade não dizem, ou os coaches do mercado gospel não dizem, é que a igreja sim, ela é revestida da autoridade de Cristo, mas ela é revestida dessa autoridade para fazer somente uma coisa em sua existência: a vontade de Deus. A autoridade de Cristo que a igreja é revestida é para fazer a vontade de Deus, e tão somente a vontade de Deus. Portanto, a pergunta que eu e você precisamos fazer diante dos desafios na caminhada não é: será que eu vou ter força para prosseguir? Mas a pergunta que eu e você precisamos fazer é: será que eu estou na vontade de Deus? Porque se nós estivermos no centro da vontade de Deus, com toda certeza Cristo nos revestirá de autoridade e força para realizarmos não outra coisa, mas a sua vontade. O reverendo Ronaldo Lidório, que é uma das maiores referências quando o assunto é missão, ele tem muitas experiências interessantes, eu contei aqui algumas no domingo passado. Mas ele disse algo interessante. Ele disse que, em certa ocasião, ele foi pregar em uma conferência missionária no interior da França. E ele é doutor em várias línguas, ele traduz a Bíblia na língua, enfim, dos povos. E ele ia pregar em inglês, mas ele precisa de alguém para traduzir em francês. Chegando ali naquela conferência, tinha um jovem ali que era o intérprete perfeito, porque aquele jovem era fluente em inglês e francês, e ele estudava teologia, e ele gostava de pregação, ele era cristão, ou seja, era a pessoa perfeita para interpretar, para traduzir os seus sermões naquela conferência. E ele passou o texto com aquele jovem e estava tranquilo, porque estava tudo certo, a conferência ia acontecer e não havia nenhum problema. Todavia, chegando o momento já do culto, aquele jovem enviou uma mensagem dizendo que teve um imprevisto e ele não poderia estar presente. Os irmãos começaram a mandar mensagem, disseram: Ronaldo, fica tranquilo, nós vamos encontrar alguém para interpretar. Depois eles disseram: olha, já tem uma pessoa, tem uma irmã que é tradutora, ela tem disponibilidade, ela já está a caminho. E o reverendo Ronaldo Lidório, ele conta que quando aquela irmã
chegou na igreja, era uma idosa, ela chegou de bengala, e até aí tudo bem, mas ele cumprimentou aquela irmã, disse: boa noite, minha irmã, e quando ela respondeu, ele não ouviu a sua voz, de tão fraca que era a sua voz. E para ele ouvir o que aquela irmã dizia, ele precisou chegar perto, se abaixar, chegar com os ouvidos perto da sua boca, e ele começou a dizer: olha, você quer dar uma olhada no texto, você quer dar uma olhada no que eu vou falar? E aquela senhora dizia para ele: meu jovem, fica tranquilo, vai dar certo. E ele insistiu: olha, eu tenho aqui um esboço, os pontos do sermão, e ele: vamos dar uma olhadinha, só para você ter noção. E ela disse: meu jovem, não precisa ficar preocupado, vai dar certo. O pastor Ronaldo diz que nesse momento ele começou a ficar preocupado, ele pensou: não vai dar certo, a voz dela é fraca, não vai ter jeito. Todavia, quando eles começaram a pregar, ela encostou a sua bengala no púlpito, e ele disse que quando começou a pregar, aquela senhora se agigantou ali naquele púlpito, e ele tem muita experiência, prega em vários países, conhece vários intérpretes, e ele disse: eu nunca vi na minha vida alguém interpretar tão bem, com tanta perfeição, com tanta eloquência. Eu falava, ela falava também, no mesmo tom de voz, eu subia, ela subia, eu abaixava, ela abaixava, e ele ficou impressionado com a performance daquela senhora. No final, ela disse para ele: olha, já passou do horário que eu costumo dormir, eu preciso ir embora, mas eu quero dizer algo para você. E o que ela disse para o reverendo Ronaldo Lidório marcou a sua vida, e marcou a minha vida também. Depois ele foi descobrir que aquela senhora era intérprete do Billy Graham na década de 70, toda vez que ele ia na França pregar o evangelho. Mas antes de ir embora, aquela senhora disse para ele assim: meu jovem, Deus sempre nos fortalece para fazermos a sua vontade. Isso impactou a sua vida. Meu amado irmão, Deus sempre nos fortalece para fazermos a sua vontade. Nós somos revestidos da autoridade de Cristo Jesus para realizarmos a vontade de Deus. Portanto, meu amado, quando nós pensamos nos desafios que se levantam diante de nós, podemos pensar especificamente a nossa realidade aqui, a obra que queremos realizar nessa igreja, os projetos sociais que queremos empreender, as igrejas que queremos plantar, enfim, os missionários que nós desejamos ajudar. A pergunta que devemos fazer não é: será que nós temos recursos? Será que nós temos forças? A pergunta que nós precisamos fazer é: será que nós estamos na vontade de Deus? Porque se estivermos na vontade de Deus, Cristo Jesus irá nos revestir de autoridade e força para realizar aquilo que precisa ser feito. Se nós estamos na vontade de Deus, a força é de Deus. Se nós estamos no caminho de Deus, a autoridade é o próprio Deus. Deus sempre nos dá força para fazermos a sua vontade. Portanto, se estamos no centro da vontade de Deus, não precisamos temer nem mesmo o inferno, nem o diabo, nem o nosso coração pecaminoso, nem a sociedade, nem mesmo as ideologias contrárias à palavra de Deus, nem a escassez, nem o desespero ou a ansiedade, porque nós estamos indo na autoridade daquele cuja Bíblia diz que tem toda a autoridade. O Senhor Jesus, Ele não disse: olha, eu tenho aqui um pouco de autoridade e eu vou compartilhar com vocês. Não, Ele disse: eu tenho toda a autoridade, e é nessa toda a autoridade que eu e você somos enviados para fazer não outra coisa, senão a vontade de Deus. Essa é a primeira característica essencial da missão, a autoridade com a qual nós realizamos a missão de Deus é do próprio Cristo, é daquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Mas a segunda característica da missão é a obediência. Veja comigo o versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Meu amado irmão, perceba que o Senhor Jesus aqui, Ele nos coloca em movimento. Há aqui uma chamada para a ação. Jesus, Ele diz que tem toda a autoridade, Ele nos concede essa autoridade, não para ficarmos de braços cruzados, mas Ele nos dá essa autoridade para que possamos nos movimentar no sentido de cumprir a missão. Meu amado irmão, a igreja deve cumprir a missão por obediência, porque é uma ordem de Jesus. Então veja, a autoridade é de Jesus, mas a obediência é da igreja. Eu e você precisamos obedecer. Agora, há algo interessante aqui, que o que provê significado ao ID é o propósito do ID. E o propósito do ID é fazer discípulos. Não é simplesmente ir, mas é ir fazer discípulos de todas as nações. Portanto, a ordem de Jesus aqui nesse versículo é essa: façam discípulos de todas as nações. E obviamente, para fazer discípulos de todas as nações, a igreja precisa se mover, a igreja precisa agir, a igreja precisa ir. E diante desse imperativo bíblico, meus amados irmãos, diante dessa ordem bíblica, diante dessa grande comissão, tem 2 pontos aqui que precisam ser esclarecidos. Entenda: fazer discípulos, evangelizar, pregar o evangelho, não é uma responsabilidade somente do pastor, do missionário, do seminarista, da liderança da igreja, não. É uma responsabilidade da igreja, meu amado irmão. Todos os salvos são chamados para essa missão. Você pode dizer: pastor, eu sou crente, eu sou salvo no Senhor Jesus, mas eu ainda estou com os braços cruzados porque Jesus ainda não me chamou para fazer nada. Quero dizer para você que você está enganado, porque essa palavra de Jesus aqui é para você. Essa palavra de Jesus aqui é para todos aqueles que foram alcançados pela graça do Senhor Jesus. Essa palavra de Jesus aqui é para toda a igreja, todos os salvos. Ide, façam discípulos de todas as nações. É uma missão para todos nós. Mas é bem verdade, meus amados irmãos, que entre todos os salvos, Deus chama alguns com uma vocação específica. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 4, nós ainda estamos no capítulo 3, vamos chegar no capítulo 4 e estudar isso aqui, mas Paulo fala sobre isso. Ele mostra que entre todos da igreja, Deus chama alguns com uma vocação específica para a edificação do corpo. Paulo diz assim: uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores mestres. Entre todos, Deus chama alguns para pastorear a igreja, edificar a igreja, e chama também alguns para serem missionários em outros lugares, para que o evangelho chegue nos confins da terra. Então veja, alguns, não são todos, alguns têm um chamado específico: pastorear, edificar a igreja ou ir para lugares longínquos para que o evangelho chegue nos confins da terra. Todavia, a responsabilidade de evangelizar e de fazer discípulos não é de alguns, é de todos, é de toda a igreja, é de todos os salvos. Essa é uma responsabilidade nossa e nós precisamos obedecer. E se essa é uma responsabilidade nossa, meus amados irmãos, é injustificável que tenhamos tantos povos que ainda não ouviram o evangelho. Queria te dar alguns dados para a nossa reflexão. Há ainda mais de 2.000 povos no mundo sem o conhecimento do evangelho. Há ainda cerca de 3.000 línguas sem um verso bíblico traduzido no seu idioma. Há cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Meu amado, só para nossa reflexão,
Você sabia que o islamismo investe só na América mais dinheiro do que toda a igreja protestante investe no mundo inteiro? Veja, eles investem mais do que nós para que a mensagem deles alcance as nações. E nós temos a plena convicção de que a mensagem deles, o Deus deles, é um Deus falso. Nós somos os servos do Rei dos Reis, que nos comissionou para pregarmos a tua palavra. Você sabia que no Brasil tem cerca de 117 etnias indígenas, sem a presença missionária e sem o conhecimento do Evangelho? Você sabia que na bacia amazônica tem 37 mil comunidades ribeirinhas e cerca de 10 mil dessas comunidades não têm a presença de igrejas evangélicas? Você sabia que no Brasil tem cerca de 9 milhões de surdos ou de pessoas que têm alguma limitação de comunicação? E entre esses 9 milhões, menos de 1% dessa população se declara crente no Senhor Jesus. Meu amado irmão, a responsabilidade de anunciar o Evangelho para essas pessoas é nossa. Olhar para esses dados deveria nos fazer pensar como que nós vamos alcançar essas pessoas. Afinal de contas, é uma ordem de Jesus e nós precisamos obedecer. Isso deve nos incomodar, isso deve nos preocupar como igreja, como crente. O que eu tenho feito para que essas vidas sejam alcançadas? Será que a gente não pode fazer mais? E eu até entendo que talvez você não tenha esse chamado específico de ir para um campo missionário, de ir para a África, de ir para a Europa, de ir para o sertão brasileiro, mas querido irmão, entenda, Deus te colocou em uma família específica. O Deus soberano te deu um emprego, te deu um trabalho, te inseriu na sociedade, Ele te deu amigos. Meu amado irmão, pessoas se relacionam com você todos os dias. Esse é o seu campo missionário. Essas pessoas é que Cristo quer alcançar através da sua vida. Ou você acha que é coincidência as pessoas que se aproximam de você todos os dias? As pessoas que cruzam o seu caminho, o emprego que você conseguiu, o lugar onde você está, meu amado irmão, tudo isso não é obra do acaso. O Deus eterno e soberano, Ele te colocou exatamente no lugar onde você está, para que através da sua vida, o nome de Cristo, o Evangelho da graça, seja propagado e vidas sejam transformadas para a glória de Deus. Obediência. Jesus deu uma ordem e nós precisamos obedecer. Terceira característica essencial da missão é a mensagem. Que mensagem nós precisamos pregar? Veja comigo a parte A do versículo 20, o início do versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Perceba, no verso anterior, Jesus deu a ordem de fazer discípulos, e agora Ele está mostrando como fazer discípulos. Você pode perguntar: Jesus, eu entendi a ordem, eu preciso fazer discípulos de todas as nações, mas como eu faço discípulos? E a resposta de Jesus é clara nesse texto: ensinando-os a guardar todas as coisas. Perceba, meu irmão, não algumas coisas, mas todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja, ensinando a sã doutrina, ensinando a Bíblia, ensinando a palavra de Deus, ensinando o verdadeiro evangelho, o evangelho da graça do Senhor Jesus. Então perceba, a autoridade é de Cristo, a obediência é da igreja e a mensagem anunciada é a mensagem bíblica, é a doutrina bíblica, é a palavra de Deus, é todas as coisas que o Senhor Jesus tem nos ordenado. Meu amado irmão, Jesus não nos chama para fazermos discípulos nossos, Ele nos chama para fazer discípulos de Jesus. E nós só faremos discípulos de Jesus
se nós ensinarmos a palavra de Deus, se nós ensinarmos tudo aquilo que Jesus ensinou. É assim que se faz discípulo de Cristo, ensinando a verdade, ensinando as Escrituras, ensinando o Evangelho, ensinando tudo que Jesus ensinou. Não é para ensinar somente a parte da Bíblia que seja mais conveniente para nós, mas é para ensinar toda a verdade de Deus. Meu amado, tem um pastor muito famoso nas redes sociais, e que na minha convicção é um dos coaches do mercado gospel. Ele prega mensagens emocionantes, ele prega mensagens de autoajuda, ele prega mensagens motivacionais, mas ele não prega o evangelho verdadeiro. Ele não ensina a sã doutrina, suas mensagens são egocêntricas, ele tira Deus, ele tira Cristo do centro e coloca o homem no centro. As suas mensagens são mais ou menos assim: Jesus te ama, vai dar tudo certo, você vai conseguir. Você é o centro de todas as coisas, você vai conquistar tudo o que você quiser. E ele jamais fala de pecado. Ele jamais fala da necessidade de se arrepender. Ele jamais fala do castigo eterno que está reservado para todo aquele que não crê no Senhor Jesus e não se arrepender dos seus pecados. E numa determinada ocasião, esse pastor famoso foi a um programa de televisão, e ele estava debatendo com outro pastor, que é um teólogo comprometido com toda a verdade de Deus, e ele foi questionado: por que você não fala sobre algumas coisas, sobre o pecado? E a resposta desse pastor foi o seguinte: eu não falo sobre essas coisas, porque Deus me chamou, esse é o meu chamado, Deus me chamou somente para falar do amor. Todavia, meu amado irmão, certamente ele não prestou atenção na ordem que Jesus deu nesse versículo, porque Jesus deixou claro aqui que ele chamou todos os salvos, inclusive todos os pastores, para fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar toda, e não alguma parte, mas toda a verdade de Deus. Nós precisamos ter o compromisso de ensinar toda a verdade revelada nas Escrituras Sagradas, para que todos saibam que o Evangelho de Cristo não é uma mensagem de autoajuda, mas o Evangelho é uma ajuda que vem do alto, é uma ajuda que vem de Deus para nós, para que todos saibam que o Evangelho é a boa notícia que emerge da má notícia. E a má notícia, meus amados irmãos, é que todos nós somos pecadores, e diz a Bíblia que o salário do pecado é a morte, portanto todos nós merecemos a condenação eterna, mas há uma boa notícia para a humanidade. A boa notícia é que o nosso Deus, por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. A boa notícia é que o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, Ele nos substituiu na cruz do Calvário, e Ele recebeu o castigo no meu lugar e no seu lugar, e Ele morreu a nossa morte, para que eu e você pudéssemos viver, e não somente hoje, mas por toda a eternidade. E todo aquele que crer no Senhor Jesus e se arrepender dos seus pecados será salvo, e viverá pelos séculos dos séculos, e reinará com Cristo por toda a eternidade. Esse é o Evangelho, isso é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É essa historinha que a gente tem que sair contando por aí, irmãos. É só isso. Se não tiver a oportunidade de discipular, de ensinar todas as coisas, ensina só isso. Todos somos pecadores, a gente merece a morte, mas Jesus morreu no seu lugar. É por isso que nós temos esperança. Todo aquele que crê em Cristo será salvo. Meu irmão, sai contando essa história. Sai contando essa história e descansando em Cristo, porque é Ele quem faz a obra, é o Espírito Santo de Deus que vai convencer os pecadores. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo assim: o Evangelho é uma jaula com um leão dentro. A nossa função é abrir a jaula e deixar o leão fazer o estrago. A gente tem que falar
do Evangelho. E é o Espírito Santo de Deus que vai realizar todas as coisas. Infelizmente, muitas igrejas e líderes evangélicos não têm compromisso com o Evangelho verdadeiro, não têm compromisso com a palavra de Deus. Falamos aqui sobre isso na quinta-feira. Muitos fazem uma pesquisa de mercado e identificam o que as pessoas querem ouvir, e ao identificar o que as pessoas querem ouvir, ao invés de ensinar aquilo que Jesus ordenou que ensinássemos, elas pregam aquilo que as pessoas querem ouvir, para que elas possam conquistar os seus interesses. Então eles percebem, as pessoas querem curas, as pessoas querem prosperidade, querem casa nova, carros, e elas oferecem então o Evangelho que promete uma vida sem lutas, sem dificuldades financeiras, sem enfermidades. Todavia, esse não é o Evangelho da Bíblia, esse não é o Evangelho de Cristo. E aí, com essa mensagem açucarada, as igrejas ficam cheias de pessoas, não de discípulos de Cristo, mas cheias de pessoas que estão ali buscando os seus próprios interesses. Quero citar um texto aqui, meus irmãos, vocês não precisam abrir, mas que mostra para nós que o apóstolo Paulo poderia ter ficado famoso no seu tempo. Se tivesse redes sociais na sua época, ele poderia ter muitos seguidores, ele poderia ter conquistado riqueza e fama. Sabe por quê? Porque ele identificou o que as pessoas no seu tempo queriam ouvir. Era só ele pregar o que as pessoas queriam ouvir. Quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 22, Paulo diz assim: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Veja, Paulo está identificando, os judeus querem sinais, prodígios. Os gregos, os gentios, eles querem conhecimento, sabedoria. Era só ele pregar aquilo que eles queriam ouvir e que Paulo ia conquistar sucesso e fama. Todavia, no versículo 23, o apóstolo Paulo diz assim: mas nós pregamos o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e é loucura para os gentios. Olha o que Paulo está dizendo: eu sei o que os judeus querem ouvir, eu sei o que os gentios, os gregos querem ouvir, mas eu não tenho compromisso com o que eles querem ouvir. A minha mensagem é loucura para os judeus, é escândalo para os gentios, mas é o Evangelho que é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Paulo está dizendo: meu compromisso não é falar o que eles querem ouvir, mas é anunciar toda a verdade de Deus, conforme Cristo nos ordenou que a anunciássemos, e assim Ele fez. O nosso compromisso é com toda a verdade de Deus, é com o Evangelho verdadeiro, é com a palavra de Deus. E por fim, meus amados irmãos, a quarta característica essencial da missão, à luz desse texto, é a segurança. Veja comigo o final do versículo 20. Vou ler todo o versículo 20 novamente. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Meu amado irmão, a segurança que nós temos enquanto caminhamos em obediência a Deus é que jamais nós estaremos sozinhos. E isso é maravilhoso. É bem verdade, meu amado irmão, que são muitos os desafios que se levantam diante de nós. São muitos os desafios que se levantam diante da igreja, diante do povo de Deus. E o próprio Cristo já havia dito que a igreja seria perseguida. O próprio Cristo disse: no mundo tereis aflições. E quando nós pensamos no dia de amanhã, é ou não é verdade? Nós não sabemos de fato o que vai acontecer. Nós não sabemos se amanhã nós teremos que lidar com o sofrimento, com o luto, com a perseguição, com a enfermidade, com a crise financeira. De fato, são muitas as incertezas que nós temos com relação ao dia de amanhã.
Mas eu e você podemos ter uma certeza. Eu e você podemos ter uma firme convicção. Seja o que for que venha a acontecer, o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E querido, se Ele sempre estará conosco, eu e você podemos desfrutar da paz que excede todo entendimento e que independe das circunstâncias. Nós podemos ter essa paz e além dessa paz, nós podemos ter uma expectativa viva no coração de que o Senhor Jesus pode intervir nas nossas vidas de forma poderosa e realizar o impossível segundo os seus propósitos e para a glória do seu nome. Nós podemos caminhar com essa certeza. Meu amado, o Senhor Jesus está vivo, Ele está conosco todos os dias e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pensamos ou pedimos. Diante disso, nós podemos desfrutar de paz e caminhar enquanto nós estamos na missão. Meu amado, nós vamos fazer a missão, realizar a missão na autoridade de Cristo Jesus, em obediência a Cristo Jesus, anunciando toda a verdade de Cristo Jesus, o Evangelho verdadeiro, a obra de Deus, e nós podemos descansar na tranquilidade de termos a presença gloriosa de Cristo em nosso meio, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, irmãos? Que o Senhor Jesus aplique essa palavra em nosso coração e encha o nosso coração de ousadia, de coragem, para a gente continuar pregando e fazendo aquilo que precisa ser feito. Vamos orar?